Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para trazer para vocês mais um vídeo sobre a nova lei de licitações. E hoje, eu, Vitor Gomes e Paulo Henrique Dutra, iremos falar sobre o planejamento de compras previsto no artigo 40. Quer saber mais? Continue nos assistindo. Bom, e falando sobre o planejamento de compras, que é um dos tópicos trazidos aí como novidade pela nova lei de licitações, há a exigência do planejamento de compras de forma anual, do consumo anual da administração pública. E para que se cumpra esse planejamento anual de compras, é necessário observar alguns requisitos trazidos pela legislação. O primeiro requisito que é trazido é o da semelhança para aquisições pela administração pública com a forma de compra pelo setor privado. Outro requisito é a aplicação, sempre que possível, do registro de preço. Ora, requisito interessante, pois no registro de preço há apenas o registro de preços em uma ata de uma quantidade estimada, do planejamento estimado durante o ano, não sendo obrigada a administração pública a contratação integral daqueles produtos, daquela quantidade que foi licitada. Continuando os requisitos, a lei traz também que há previsão de realização de quantidades e de medida conforme a administração irá consumir aquela mercadoria. Um exemplo disso, e muito comum, era dificuldades que se tinha entre adquirir, por exemplo, caixas de papel A4 e se consumir o pacote de papel A4. Então, hoje a lei vem trazendo que é possível que a administração faça a licitação conforme aquela necessidade de consumo dela, de forma que a baixa no estoque vai ser correspondente à aquisição na licitação. E a licitação não necessariamente precisará observar a forma, né, a embalagem que aquela mercadoria é comercializada no mercado. E traz também a possibilidade de prever o fornecimento contínuo. Outro requisito que a lei traz é a questão da estocagem do material. É necessário garantir que a licitação irá ser realizada conforme a administração tenha capacidade de estocar aquela mercadoria, evitando aí a deterioração de qualquer dessas mercadorias. Um requisito interessante que traz aí uma responsabilidade para a administração com a guarda, com a estocagem dos produtos em seus almoxarifados. Continuando, temos a necessidade de atendimento a alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio da padronização, ou seja, a administração pode estabelecer um procedimento de padronização de suas aquisições, tanto quanto a desempenho, quanto a técnica, quanto a estética dos produtos. Imagine aí uma escola que possua todas as suas salas organizadas com cadeiras de metal com um acabamento em plástico. Não é justificável eu fazer uma licitação que me traga cadeiras de madeira. Eu posso justificar aquela padronização, princípio que está aí estabelecido na nova lei de licitações. Outro princípio, o do parcelamento. Sempre que verificar-se que é economicamente viável parcelar aquela aquisição, eu posso me fazer valer também deste princípio. E, por fim, um princípio do direito financeiro, da lei de responsabilidade fiscal, né, que é o próprio princípio da responsabilidade fiscal. Ou seja, eu tenho que ter a despesa estimada versus a despesa prevista. O que significa isso? Significa que eu não posso licitar, conforme o meu planejamento de consumo anual, com uma estimativa de aquisição maior do que o que eu tenho prevista lá no meu orçamento anual. Isso aí é um princípio trazido, na verdade, do direito financeiro. É interessante verificar aí, né, Vitor, que esses princípios trazidos pela legislação, eles aproximam muito a administração pública de técnicas de gestão e de governança corporativa
administrativa, né, de gestão eficiente, de planejamento estratégico, essa questão de ter que se planejar as compras anualmente, de acordo com o que está no orçamento, porque a gente sabe que quanto melhor planejado e quanto melhor previsto com antecedência, né, esses gastos, mais eficiente vai ser a gestão do patrimônio e do dinheiro público empregado, né? Exatamente. Na verdade, agora o controle interno da administração pública ele vai ter que efetivamente fazer essa gestão dos contratos, fazer essa gestão dos consumos, né? Ou que ele estabeleça ali o gestor de cada contrato para saber exatamente o que aquela administração consome ao longo do ano, né? De forma que eu não saia realizando licitações, não vai haver aquele consumo daquelas mercadorias ou daqueles serviços, né? Um princípio aí de preservar o dinheiro público mesmo, né? Sim, é como toda boa empresa, ela é gerida dessa forma, né? Porque você tem que reduzir os custos o máximo possível e fazer tudo funcionar de maneira eficiente e tudo mais. E a administração pública, ela não é diferente, né? Ao contrário, o cuidado na administração pública tem que ser maior ainda do que numa empresa privada, porque você está lidando com o dinheiro do pagador de impostos, né? Exatamente. E aí, continuando, no parágrafo 1º do artigo 40, nós temos aí a questão do termo de referência, de requisitos que devem ser cumpridos para a elaboração do termo de referência, o qual faz referência lá ao inciso 23 do artigo 6º, que traz lá todos os requisitos para se montar um bom termo de referência. Definição do objeto completo, a fundamentação dessa contratação, uma descrição detalhada da solução, e entre outros requisitos que a gente pode ver elencados lá na própria lei, no inciso 23 do artigo 6º. E além desses requisitos, no parágrafo 40, é trazido aí alguns requisitos a mais que devem ser observados. Entre eles, o da especificação do produto que seja preferencialmente em catálogo eletrônico, né? É o que a gente vai ter com o Portal Nacional das Compras Públicas, que vai ser disponibilizado de forma nacional aí e estão em fase de liberação deste site, né, deste portal. É indicação dos locais de entrega da mercadoria e quando ele é de fornecimento provisório ou de fornecimento definitivo. Por que disso? Eu tinha um exemplo muito clássico com relação a isso, porque eu já vi a administração fazer licitação de botijão de gás, daquele de 13 quilos normal que você usa aí na cozinha, para merenda escolar. Só que você tinha escolas lá na zona rural e escolas dentro da zona urbana da cidade. Há diferença de preço entre esses produtos? Sim, há, por causa do deslocamento da entrega deste produto. Às vezes, a zona rural, a entrega desse botijão de gás é 15, 20 quilômetros para se conseguir entregar. Então, você tem ali um gasto de combustível da entrega, do entregador, então é preciso ali haver essa indicação precisa dos locais de entrega daquele fornecimento. Continuando os requisitos que é necessário estar especificado no termo de referência, temos a questão da garantia exigida, da assistência técnica e da manutenção quando for o caso. Um exemplo clássico disso é a questão das manutenções de TI da própria administração pública. Imagine um município do interior que tenha ali numa cidade polo, né? Vamos pegar a região metropolitana de Belo Horizonte. Tem uma cidade pequena, localizada aí a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Então, a administração pública, ela pode prever essa questão da manutenção, da garantia, da assistência técnica, restringindo que os técnicos que vão executar aquela garantia técnica, aquela manutenção, estejam dentro de um perímetro que atenda às necessidades da administração, né? Porque não justifica, por exemplo, se eu tenho empresas que conseguem atender a manutenção técnica de TI do órgão, né, da prefeitura, dentro do próprio município, dentro de um perímetro aí de 40 quilômetros, proporcionar essa licitação para que um técnico que esteja numa capital, a 100 quilômetros desse município, possa vir atender a administração. Porque isso vai gastar mais tempo, isso vai exigir um deslocamento, isso pode se tornar, ao longo do contrato, um custo maior. Então, é possível, a lei possibilita que se restrinja esta distância ou a localização dessas empresas que vão participar
dessas licitações que tenham aí manutenção ou assistência técnica. E o artigo 40, continuando, ele vem falar mais detalhadamente sobre o princípio do parcelamento, que é aquele que visa a economicidade quando possível parcelar o objeto. Quando eu posso aplicar esse princípio do parcelamento? Quando houver a viabilidade de divisão do objeto que está sendo licitado, quando eu puder aproveitar peculiaridades do mercado local, logicamente visando aí a economicidade, né, e a qualidade, com certeza, e também quando eu quero ampliar a competição e a concentração do mercado local. Bom, e quando o princípio do parcelamento não deverá ser adotado? Quando houver economia de escala, a redução de custos ou maior vantagem de aquisição recomendando a compra pelo mesmo fornecedor. Ou seja, aquele produto ele vai ser mais barato, mais economicamente viável quando eu adquirir ele de um determinado fornecedor. Se eu dividir aquele objeto, eu vou ter um custo maior, ou eu vou ter uma qualidade diferente entre aquele objeto, ou vou ter até um preço mais diferenciado aí também nesta contratação. Em relação a essa questão da economicidade, Vitor, é importante ressaltar a importância, mais uma vez, né, desse planejamento estratégico, porque se você tem algum tipo de insumo ou de produto que você vai consumir durante todo o ano, um quantitativo maior, muitas vezes vai ser mais interessante você contratar esse produto numa única licitação para, no ganho de escala, você conseguir comprar num preço mais reduzido. E aí vai caber à administração fazer esse planejamento de maneira a fazer uma compra mais eficiente. Exatamente. E continuando aí nos requisitos que não deverá ser aplicado com relação ao parcelamento, nós também temos uma previsão aí com relação aos softwares integrados, né? Como eu não posso dividir ali um sistema que requeira ali que seja único e integrado, que ele faça parcelamento. Aí eu vou dar um exemplo prático disso. Imagine o sistema de gestão de uma administração pública, de uma prefeitura. Imagine que eu licite o sistema de contabilidade da empresa A e o sistema de RH da empresa B. Esses sistemas não precisam se comunicar para enviar os dados da folha de pagamento, para que seja feita a contabilização, para que gere ali a prestação de contas para o Tribunal de Contas. Então, o recomendado é que se faça uma licitação única de forma globalizada, de forma integrada, exigindo ali que esses sistemas sejam obtidos de um único fornecedor, né? Então, sempre vou ter que observar essa questão da necessidade de se observar que os produtos, sejam eles vários itens, sejam adquiridos de um único fornecedor, de um único licitante. E, por fim, não deverá ser usado o parcelamento quando o processo de padronização ou escolha da marca levar a um fornecedor exclusivo, né? Então, eu tenho ali um determinado produto que a indicação de marca, que é possível hoje, pela nova lei de licitações, né, com a indicação de uma ou mais marcas, desde que bem justificado, bem detalhado ali, vai te levar a um fornecedor único. Então, neste caso, eu não vou poder aplicar o parcelamento. Bom, pessoal, então aqui finalizamos mais um vídeo falando sobre o planejamento de compras na nova lei de licitações. Espero que tenham gostado desse novo vídeo e até o próximo. Obrigado, gente. Inscrevam-se nos nossos canais PhD na Advocacia e Além das Licitações para acompanhar o conteúdo que estamos fazendo sobre a nova lei de licitações. Grande abraço.